abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 28, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Muito do que nós vamos ler foi cantado, falado, expressado aqui nessa noite, mas é importante a gente ler a palavra de Deus e saber onde estão esses textos que tanto falam ao nosso coração. E diz o seguinte: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ele ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa, e dizei aos seus discípulos, que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, é como vos digo. Feche os olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que ouvimos, vimos, ó Pai, e presenciamos nessa noite. Te agradecemos porque temos a convicção que a tua presença é real no nosso meio, porque o Senhor é um Deus que não está morto, o Senhor é um Deus vivo, que habita no meio dos nossos louvores, e está presente aqui nessa noite. Fala-nos, completa, Senhor, a mensagem em cada coração, que possamos sair deste lugar com o nosso coração, acima de tudo, agradecido, como nós cantamos, Senhor, que nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor fez por nós ali naquela cruz do Calvário. O Senhor morreu, se sacrificou, morreu como cordeiro, mas para tirar o pecado do mundo, tirar o nosso pecado. E Senhor, se hoje somos livres, somos libertos, é porque o Senhor se sacrificou por nós. Fala-nos, me dá a graça e a sabedoria para que eu possa transmitir aquilo que está na tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Você pode se assentar. Rapidamente, eu quero estar falando algumas coisas que eu acho que são importantes quando nós realmente celebramos essa data tão importante para nós que somos cristãos. Uma data que celebra a morte, mas acima de tudo, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós lemos esse texto, como eu li, e quando eu paro no versículo 6, que ele diz: ele não está aqui, ele ressuscitou. É algo excepcional de ler a palavra de Deus. Eu tive o privilégio de estar em Jerusalém, no túmulo de Jesus Cristo, e estar dentro lá. Ele não está aqui, ele ressuscitou. É algo assim emocionante, algo que deixa qualquer cristão, por menos emotivo que seja, arrepiado, emocionado, pensando naquilo que é a grandiosidade desse fato na nossa vida. Jesus Cristo venceu algo que nos afeta de tão próximo, né? Hoje mesmo fui a um velório e ao chegar ali, vendo, né, eu pensava, né, que bênção que Jesus Cristo ressuscitou, venceu a morte, e nosso lugar não é ali, aquilo é só um corpo, mas nós viveremos para sempre com Jesus Cristo. Isso é essencial. E basta uma coisa, né? Nós entregarmos o nosso coração a Jesus Cristo, confessando Jesus como nosso único e verdadeiro Salvador. E aqui eu paro no meio dessa mensagem para falar com você. Talvez você que está nos ouvindo online, ou está aqui dentro, talvez nunca tenha entregado verdadeiramente o seu coração a Jesus Cristo, confessado Ele como o único e verdadeiro Salvador. Faça isso, não perca mais tempo. Você não sabe o dia de amanhã, então é preciso
entregar o nosso coração a Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, só Ele nos leva a Deus Pai. Então só Ele é o caminho que nos leva para o céu. Então nós precisamos fazer isso. Um dia eu tive que fazer isso. Muitos que estão aqui dentro, a grande maioria fez isso também. Mas talvez você ainda não tomou essa decisão e precisa fazer isso. Faça isso em nome de Jesus Cristo. Mas eu queria falar alguns aspectos que envolvem a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, que são importantes, que são, na verdade, mais do que importante. O apóstolo Paulo chega a dizer que a fé, a esperança e o amor, elas vão permanecer. Tudo vai passar. Profecias passam, milagres passam, doações passam, generosidade passa, tudo vai passar nessa terra, mas a fé, a esperança e o amor nunca vão passar, porque elas foram estabelecidas através da morte e a ressurreição de Jesus. Primeiro a fé, né? Quando nós vemos esse versículo 6, que elas ouvem do anjo, Maria Madalena e a outra Maria, ele não está aqui, porque ele ressuscitou. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Elas chegaram ali e não viram o Senhor mais, mas elas creram pela fé que Ele tinha ressuscitado. Quando elas veem aquela pedra que tinha sido rolada, que é uma pedra grande, com o selo, tinha sido selada, com os guardas atemorizados, perplexos, tremendo ali naquele local, veio um anjo como um relâmpago, com vestes resplandecentes. Elas têm a convicção, a fé, que Jesus Cristo ressuscitou. E a fé é exatamente isso. Eu acredito mesmo não vendo. Nós um dia acreditamos que Jesus Cristo morreu, Ele nasceu nessa terra, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele nos trouxe a salvação. Nós não vimos Jesus Cristo ressurreto com os nossos olhos físicos, mas pela fé, pelos nossos olhos espirituais, nós cremos. E quem crê, certamente, em Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou, e quando nós confessamos, nós somos salvos. A palavra de Deus nos diz isso lá em Romanos 10, 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então é preciso crer que Jesus Cristo, Ele morreu por nós, e Ele ressuscitou. Então nós temos que crer. O mesmo livro de Romanos capítulo 10, versículo 17 diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Um dia eu ouvi a palavra de Deus, essa mensagem, que Jesus Cristo tinha morrido por amor naquela cruz, e Ele ressuscitou, e pela fé, mesmo não vendo aquele ato, mas eu criei, e por isso, e confessei Jesus como meu único e verdadeiro Salvador. A fé é isso. Então nós precisamos entender que quando nós vivenciamos esse momento da morte e ressurreição de Jesus, nós temos que ter fé. Nós acreditamos que Jesus Cristo fez isso. Efésios 2, versículo 8 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É pela fé que nós somos salvos. Nós cremos na salvação em Cristo Jesus. Jesus Cristo não está ali naquele lugar mais. Ele não está morto. Nós podemos rodar o mundo e ver grandes líderes, né? Grandes líderes, como Buda. Está lá as cinzas de Buda. Maomé, está lá onde Maomé foi enterrado, o corpo dele. Mas Jesus Cristo, ninguém pode ver mais nenhum osso, nenhuma cinza, nada dele, porque Ele ressuscitou dentre os mortos, e nós cremos nisso. Segundo aspecto desse texto aqui é a esperança. Olha aqui do versículo 7 diz:
E depois imediatamente dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, eis que vos tenho dito. Eles estavam sem esperança, viram Jesus Cristo ser morto, viram descer com seu corpo ali naquela cruz, e ser colocado num sepulcro, lacrado aquele sepulcro. O coração deles estava abatido, sem esperança. De repente, aquelas mulheres chegam com essa notícia, eles vão até os discípulos e falam: ó, ele ressuscitou, nós vimos, um anjo falou com a gente para ir para Galiléia, que ali o vereis. O coração se encheu de esperança. Nós somos um povo, o cristão, que vive de esperança. Nós acreditamos sempre que Jesus Cristo pode fazer qualquer coisa, Jesus Cristo pode fazer milagres. Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, Ele venceu o mal, Ele venceu o pecado, Ele venceu o inferno todo, e trouxe esperança no nosso coração. Os discípulos que antes estavam com medo, estavam ali escondendo, de repente surge e brota a esperança no coração daqueles discípulos. E é isso que Jesus Cristo faz com a gente. Um dia Ele fez isso comigo, Ele trouxe esperança ao meu coração. Jesus é sinônimo de esperança. Quando todos dizem: não há mais esperança para essa enfermidade, não há esperança mais para esse casamento, não há esperança mais para o seu filho, não há mais esperança para a sua situação financeira, Jesus Cristo traz esperança ao nosso coração. Quando tudo está escuro, Ele traz a esperança da luz. Quando tudo está sem tempero, a vida está sem tempero, Ele traz sabor à nossa vida. Um dia Ele fez isso na minha, estava sem sabor, e Ele trouxe sabor à minha vida. Quando tudo está em guerra, Ele traz a paz. Ele é a esperança que nós temos. Quando a morte chega, Ele traz vida, porque nós não morremos, nós passamos dessa vida para uma outra vida. É esperança de uma vida eterna com Jesus Cristo, a maior de todas as esperanças que nós temos. Então nós louvamos a esse Deus pela esperança que Ele trouxe naquele dia, quando Ele ressuscitou, e continua trazendo aos nossos corações, porque Ele está vivo, andando no nosso meio, trazendo esperança ao nosso coração. E terceiro, não poderíamos dizer, o próprio apóstolo Paulo diz isso: fé, esperança e amor, mas o maior de todos é o amor. E o amor não só um amor sentimento, não, é um amor atitude. Ele amou de tal maneira. A palavra de Deus nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amor. Deus amou. Jesus Cristo foi martirizado por amor. A palavra de Deus nos diz claramente que se Ele quisesse, Ele fala: se eu quisesse eu mandava uma legião de anjos, uma legião, um exército de anjos, e seria livre da cruz. Mas ninguém o crucificou, Ele se entregou por nós. Ele poderia simplesmente sair daquele lugar, Ele poderia simplesmente com o seu poder destruir todas aquelas pessoas, mas por amor, Ele chega a dizer: Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Amor. Nós cantamos aqui: impressionante é o seu amor. Ninguém amou como Jesus amou. Tendo todo o poder, toda a riqueza, todo o esplendor, todo o universo nas suas mãos, toda a autoridade, Ele se entregou para ser sacrificado como o Cordeiro de Deus,
para tirar o pecado do mundo, por amor a mim e a você. Seja grato ao Senhor. Nós cantamos aqui que nós temos grande gratidão. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo bem que o Senhor nos fez. Obrigado porque o Senhor trouxe fé ao nosso coração. Obrigado porque o Senhor encheu o nosso coração de esperança. Obrigado por tão grande amor, tão impressionante amor, que foi capaz de se despir de todo o esplendor para viver nessa terra e somente por amar a humanidade, incluindo a minha vida e a sua vida, em nome de Jesus. Seja grato ao Senhor. Tudo que você ouviu, cantou aqui nessa noite, tudo que fazemos é para Jesus, porque só Ele merece a honra, a glória, a exaltação. Foi Ele que pagou um alto preço pela minha vida e pela sua vida, em nome de Jesus Cristo. Queria convidar você a ficar em pé neste momento, fechar os seus olhos, e eu queria apenas fazer 2 apelos. O primeiro, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, estando aqui, ou se você está online ouvindo neste momento, toda essa mensagem que foi desde o início desse culto, mensagem cantada, falada, pregada por crianças, pregada por os adolescentes, e agora ministrada através da palavra de Deus. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, essa é a noite de você falar: eu quero Jesus na minha vida. Segundo, se você tem gratidão a Jesus Cristo por tudo que Ele fez, você vai ter um momento de gratidão a Deus. Nós vamos orar pedindo, agradecendo a Deus pelo bem que Ele nos fez. Ele foi tremendo, Ele foi muito especial na nossa vida. Um dia Ele entrou na minha vida, Ele mudou minha história. Eu sei que Ele entrou na sua vida e mudou sua história também, em nome de Jesus Cristo. Que você possa ser grato ao Senhor pelo bem que Ele fez a você, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar e vamos agradecer ao Senhor. Pai querido, nós louvamos e exaltamos o Teu nome mais uma vez nessa noite. Quanta gratidão há no nosso coração, porque um dia nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, nós o conhecemos, ó Pai, e chegamos à conclusão, depois de tantos anos, ó Pai, que valeu a pena e vale a pena ter Jesus na nossa história. Como o Senhor nos faz bem, como o Senhor traz esperança em dias difíceis, como o Senhor está ao nosso lado, andando com a gente, como o Senhor interfere na nossa vida, como o Senhor nos protege. Deus, o Senhor é um Deus vivo, Senhor, e que cumpre cada uma das Tuas promessas que estão na Tua palavra, e nós somos gratos por todo o bem que o Senhor tem nos feito. Muito obrigado, mas acima de tudo, obrigado porque o Senhor se sacrificou naquela cruz, para que pudéssemos ter vida, uma vida eterna, porque esta vida que temos aqui, ela passa rapidamente, mas ó Deus, nós teremos uma vida eterna com o Senhor, moraremos no lugar que nunca mais vamos chorar, nunca mais, Senhor, vamos passar pelas decepções, pelas situações adversas, como nós passamos aqui, um lugar maravilhoso, preparado para Jesus, para cada um de nós. Pai, eu também peço, Senhor, que o Senhor conclua essa palavra naqueles que ainda não entregaram a sua vida, que estão nessa noite, Senhor, reconhecendo o Senhor como único e verdadeiro Salvador. Toca nessas vidas, ó Pai, ó Deus, que eles possam se prostrar, que possa haver uma mudança de vida, uma mudança de perspectiva, que eles possam viver segundo a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, ó Deus. Ó Deus, eu Te agradeço pessoalmente, Senhor, pela bênção da Tua presença aqui nessa noite. Cada música cantada, nós sentimos a Tua presença, Pai. Cada manifestação, seja pelas crianças ou pelos adolescentes, nós sentimos a Tua presença, o Senhor
passeando no nosso meio, andando no nosso meio, e nós, Senhor, reverenciamos o Senhor de todo o coração, com inteligência. Nós sabemos o que estamos fazendo aqui, nós estamos adorando o Deus que fez tudo por nós, e nós somos gratos por isso, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que enche o nosso coração, que traz esperança ao nosso coração. Ó Deus, muito obrigado por Teu imenso amor pelas nossas vidas. Ninguém nos amaria como o Senhor amou, ó Pai, e eu te agradeço, e te agradeço, Senhor, pela Tua presença constante conosco. Eu sei, Senhor, que nós vamos sair deste lugar, mas a Tua presença vai estar conosco, por onde nós andarmos. Senhor, eu tenho convicção que o Senhor vai nos abençoar durante essa semana, portas serão abertas, ó Pai, o Senhor vai se manifestar na nossa vida, nós vamos, ó Pai, certamente sentir o Senhor lado a lado conosco, que é isso que nós gostamos, ó Pai. A Tua palavra nos diz que eu nunca te deixarei, nunca te desampararei, e nós acreditamos nisso, que o Senhor é o nosso amparo, que o Senhor é o nosso socorro bem presente no meio das aflições, que o Senhor é a rocha onde nós firmamos nesse mundo tão tenebroso, nesse mundo tão difícil, mas que o Senhor é mais que vencedor, o Senhor nos dá a vitória e nos torna mais que vencedores também. Muito obrigado, leva-nos para os nossos lares, abençoados pela Tua presença, gratos pela Tua presença. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor existe e está na nossa vida e na nossa história. Nós te agradecemos por todas as coisas, em nome de Jesus Cristo. Amém.